Ô, É Reinaldo, a gente falou sobre inacreditável. voto útil, mas outro voto que também tá aparecendo aí é a aposta de Pablo Marçal para chegar ao segundo turno, é o voto envergonhado. Aquelas pessoas que ficam com vergonha de dizer que votam em Pablo Marçal. Hoje até recebi aqui uma mensagem do Heitor e ele dizia o seguinte: Fabiola, esse voto envergonhado é um voto silenciado diante do que as pessoas olham na imprensa, que é muito crítica ao Marçal, aos patrões que muitas vezes são críticos ao Marçal, e as pessoas ficam com vergonha de declarar o voto. Você acredita no voto envergonhado? Acha que isso pode surpreender quando as urnas forem abertas? Veja só, pode ter. Eu acho que depois de Bolsonaro, eu não sei se tem voto envergonhado. Não sei se tem, porque o Bolsonaro um pouco escancarou tudo, né? As pessoas dizem os maiores absurdos, né? É, é possível que tenha, mas talvez não na quantidade que se imagina, né? Eu falo isso porque quando a gente olha também o índice de rejeição, que o cara pode não declarar o voto. Tô com vergonha, não vou declarar. Mas dizer que não votaria em Marçal, aí não, né? Acho que aí não. É, eu não sei. Do Bolsonaro havia, com certeza. Porque ele dizia aqueles absurdos, a imprensa apontava os absurdos que ele dizia e pronto, né? As pessoas falavam, não é de bom tom eu falar em Bolsonaro. Mas agora eu acho que eu tendo a achar que não. Tendo a achar que não. Sempre tem, né? Mas a pessoa vai mentir pro pesquisador, pode mentir então pro patrão, como citou o nosso internauta, pode mentir pro patrão, pode mentir pro não sei o quê, mas sem mentir pro pesquisador, porque a mídia toda é contra, é crítica a Marçal, e de resto não é crítica a Marçal, né? É crítica aos absurdos, né? Quer dizer, um sujeito que diz que mulher inteligente não vota em mulher, a imprensa vai fazer o quê? Dizer, ele disse isso, tal, e ninguém vai comentar. Que fala as barbaridades que ele fala. Eu não sei, eu tendo a achar que existe, mas eu acho que na era pós-Bolsonaro ou depois de Bolsonaro, esse troço é meio residual, assim. Vamos ver, Como é que né? você analisa essa Mas não. subida dele de 2 pontos, hein? E essa tendência de alta que apareceu também em outras pesquisas, Reinaldo? Nunes está mais ameaçado neste momento? Quem você acha que deve ir para o segundo turno? Como é que você vê aí essa disputa entre Marçal e Nunes agora? Olha, eu tendo a achar que o Guilherme Boulos vai para o segundo turno, porque acho que na hora H ali, as pesquisas apontando que qualquer coisa pode acontecer, eu acho que pode haver na reta final uma migração de votos da Tabata para o Marçal, na linha um pouco do que fez a Bracha, Bracha? Bracha, né? Sim. Doadora, e que disse, olha, não dá, né? É, vamos ser realistas, né? Aliás, acho que o irmão dela assina o outro manifesto. Vamos ser realistas. Então, acho que ele estará. O Nunes e o Marçal, a essa altura, eu realmente não sei. Eu ia dizer, até a semana passada eu achava que ia ser Nunes. Agora, o Marçal mostra uma resiliência e, e uma capacidade de gerar fatos que seriam negativos e transformá-los em fatos que acabam resultando positivos para ele, que é um pouco impressionante. Impressionante e assustador, né? É, e só está aí também porque eu acho que há leniência das instâncias que deveriam impedi-lo de estar.
Porque ele é muito reacionário? Por que não? Porque há ilegalidades na candidatura. Há uma ilegalidade já na definição no partido, no PRTB, com uma votação estranhíssima do TRE, por 4-3, que disse, ah, não, tem irregularidade, mas não é tanto assim. Eu, eu não, eu não sei o que isso quer dizer. O que é irregularidade, mas não é tanto assim. Né? Os impulsionamentos ilegais, com cortes, não sei o quê, continuam a existir nas redes. Né? Corre o risco, você vai ter depois uma ação de investigação, de ilícito eleitoral, que é do tipo de ação que pode dar cassação de mandato. Né? Então, agora, de qualquer modo, ele demonstra essa resistência e, e o cafofo da extrema-direita está rachado, definitivamente. Né? Então, pode acontecer qualquer coisa. Né? No momento, as pesquisas indicam que o Nunes pode estar em declínio. E atenção, os trackings das campanhas também estão apontando isso. Né? E não é de uma só, não. E também, eu estava até conversando com algumas pessoas ontem, a análise, ele foi muito mal no debate do Foi um UOL e desastre. Folha. Isso tem um Foi um desastre. impacto ali. Foi um desastre. Foi um desastre. Foi de longe o pior. Ele terminou o debate, não chegou a bater boca com você, mas digamos assim, num mini estresse, Pô. porque você estava aplicando a regra que ele conhecia. Não, Se o, e é muito se o, maluco, porque antes de começar o debate, Reinaldo, eu fiz questão, e você sabe como funciona, né? Porque assim, ali é um espetáculo, mas eu fui no camarim de cada um deles. Olhei no olho de cada um deles e falei, gente, eu, olha, é um formato você faz cada diferente. coisa perigosa. Eu falei, gente, é um formato diferente. São 20 minutos, cuidado, porque vocês vão gastar esse tempo. Aí no final vocês ficam sem o tempo. Eu fiz essa, eu fui boazinha, inclusive. O único que prestou mais atenção nisso foi o Marçal. E ele usou o tempo dele falando durante todo. Ele participou de todas as falas, com frases curtas, que foi justamente, falei, gente, normalmente se usa dessa maneira. O Nunes, ele se perdeu e ele ficou desesperado no final, porque tinha 2 segundos. Assim, se eu pudesse dar uma sugestão para próximas, eu diria assim, no minuto final, se pode falar no mínimo 30, no mínimo 30 segundos, para evitar aquilo que o Marçal tentou fazer de segundo em segundo, segundo em segundo. Mas note, a regra é aquela. Ele conhecia, né? Ele conhecia. Agora, veja, então administrou mal isso. Não que eu ache, se administra mal o tempo, não consegue governar. Não, se fosse assim, o Marçal poderia ser o melhor presidente. Não é isso. Ele foi o que administrou melhor o tempo. Ele é treinado nessas coisas. Mas é que ele foi mal mesmo durante o debate. Veja, ele não respondeu a uma pergunta mais espinhosa nem dos adversários, nem dos jornalistas. O tempo todo ele fez de conta que as perguntas não existiam. Né? E abriu o flanco. Isso é inacreditável. Ele abriu o flanco para o Marçal ficar repetindo 800 vezes a pergunta sobre o BO da agressão. Não é? Bastava dizer: o BO da agressão existe, a minha mulher retirou a queixa, foi um momento ruim que nós tivemos, não sei o que, tal, está respondido. Aquilo que ele melhor. Igual o Boulos, né? Porque o Marcel É, perguntou para ele. Porque esse formato de debate, ele coloca isso. Perguntas rápidas. Mas aí, você já usou cocaína? E o Boulos falou: nunca! Eu nunca cheirei é. cocaína. Ele respondeu na lata a resposta, a Nunca pergunta. cheirei e fumei maconha uma vez quando jovem. E Não senti gostei, dor me de deu dor de cabeça. cabeça, não sei o quê. E aí, e isso não vai causar grande escândalo, porque fumar maconha uma vez, eu diria assim, não é muito frequente, pelo menos uma vez.
É, ele, ele caiu na armadilha, que o outro voltava, o outro voltava, o outro voltava. E ele dizia: olha, vejam. Uma hora apelou para você, vai falar, ele vai ficar nessa agora. Mas escuta, quer o quê? Que a mediadora diga: senhor, pare de fazer, senhor, pare de repetir perguntas. Não, né? Prejudicar ele nessa reta final? É, Você acha que isso pode é, afetar aí ele? Ô, Fabiola, a coisa que mais explica, além, tá, tudo bem, ele não cresce por causa da adesão, da não adesão do Bolsonaro, né? E o outro cresce porque tem adesão. Agora, o que tem de novo aí para justificar a, a possível queda dele foi o debate. E de longe ele foi o pior, de muito longe, né? Tanto quanto a Tabata, no debate, ela foi quem soube usar melhor a oportunidade de expor até um excesso de propostas, né? Até num estilo que causa admiração, mas também não aumenta muito a adesão. Eu acho que ela também vai ter de pensar, ela nesse projeto dela de ser uma figura dela e de outros, né? Que a veem como essa figura da centro-direita democrática, ela precisa pensar um pouco o estilo primeira aluna da sala, né? Que fala tudo de uma vez e tal, e não sei o quê, e só eu consigo, só eu sou melhor, só eu consigo falar com o Tarcísio, com o Lula, só eu consigo, esses marmanjos não conseguem, só eu. É, Até porque ela acusa egoísmo dos homens, né? Veja, em relação ao início da trajetória, ela caiu. Ela também tem de pensar se esse é um bom estilo, né? Também não conseguiu responder o negócio sobre a autoria dos projetos. E aí ela mostrou um queixinho de vidro, que ela vai ter que cuidar também, né? Que ela ficou brava com, ela ficou brava com a reportagem. Duas vezes. Ela ficou no debate e ficou brava depois da entrevista, depois do debate. E não tem nada de errado com aquilo que o UOL publicou, né? E ela sabe que não tem, né? Então, precisa tem um monte de gente precisando repensar. E agora, o Nunes, nesse debate mais. Porque veja só, o que que tem de diferente aí? O debate é mais aberto, né? Você tem menos proteção, você tem menos travas, que muitas vezes escondem dificuldades, né? E que eu saiba o debate da Globo, que eu saiba também vai ser tempo, essa coisa do banco de tempo, né? É, E aí administrar mal isso é complicado, né? A Então, Globo não eu acho que o é. fato. O da Globo não é de banco de tempos. Ah, não é? Não. Ah, O não da é? Eu Globo achei que são fosse. perguntas de 40 segundos, Ah, resposta tá. de 1 minuto e 40, se não me engano. Aí depois tem a réplica e a tréplica. Ah, não. Então aí a tendência é que que o Nunes se atrapalhe menos. Sim. Agora, de qualquer modo, nada impede de que se façam as mesmas perguntas, né? E se ele optar por não responder, como ele fez no UOL, ficar driblando e não responder, ele pode se encalacrar bastante, né? É, é que esse confronto direto ele é possível mais com o banco de tempos, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem essa pergunta, resposta, aí você tem três provocações. Com o banco sendo usado do jeito que você quer, faz como o Marçal fazia. Toda hora levantava e fazia pergunta, e aí você vai batendo o tempo inteiro. Ele estava absolutamente irritado. Mas e tem Não, uma questão. ele ficou nocauteado, o outro nocauteou ele. É, É, né? Usando a regra, usando a regra. né? Não Usando a fugiu, não. regra. É, não fugiu.